Quando você nutre sentimentos por alguém, mas permanece incerto sobre a reciprocidade, hoje você descobrirá os 10 indicadores evidentes de que ambos estão emocionalmente envolvidos. Mesmo sem terem verbalizado qualquer coisa a respeito, indicador. Um contato visual revela tudo. O primeiro indicativo que demonstra existirem emoções bilaterais é o contato visual. Não qualquer observação casual, mas aquela que se estende além do convencional. Acontece quando você direciona o olhar para a pessoa e descobre que ela já estava te observando anteriormente. Ocorre quando, mesmo cercados por um grupo de conhecidos, vossas vistas se cruzam como se todo o universo tivesse se calado exclusivamente para permitir esse instante. A contemplação representa a linguagem inicial do carinho, discreta, porém mais eloquente que qualquer confissão. Quando vocês se observam regularmente, com profundidade e sem necessidade de desviar por timidez ou constrangimento, existe algo significativo ali, não algo superficial, mas verdadeira ligação. Esse tipo de conexão jamais engana. O intercâmbio de olhares constante e carregado de significado constitui um dos indicadores mais universais de interesse recíproco. Mesmo que jamais tenham conversado explicitamente sobre emoções, essa forma de comunicação silenciosa já revela aquilo que o coração ainda tenta ocultar. Agora observe os pormenores. Se os olhos da pessoa se iluminam ao te avistar, se as pupilas se expandem sutilmente, se o olhar parece comunicar, permaneça mais tempo, isso porque o físico se expressa antes da mente aceitar. Quando duas pessoas se agradam mutuamente, o olhar se converte numa passarela invisível que as conecta em silêncio. Nesse instante, você dispensa palavras para compreender que o sentimento é genuíno, ele está registrado no olhar, indicador. 2. O sorriso surge naturalmente. Um dos sinais mais encantadores e genuínos de que duas pessoas se agradam é o sorriso espontâneo. Acontece quando a mera presença do outro já desperta um sorriso automático. Você pode estar vivenciando um dia complicado, exausto ou desatento, mas ao encontrar essa pessoa, o sorriso simplesmente emerge. Isso transcende simpatia menos, é o organismo expressando contentamento verdadeiro. Quando vocês dois sorriem um para o outro por qualquer razão, inclusive por trivialidades, isso demonstra que o clima emocional entre vocês é descontraído, acolhedor e íntimo, mas não se trata apenas do sorriso em si. É o tipo de sorriso. Sorrisos genuínos envolvem os olhos, transformam a fisionomia, são espontâneos. Se vocês sorriem abundantemente quando estão unidos, mesmo em momentos mais solenes, é porque o simples estar juntos desperta uma sensação de contentamento, um aspecto crucial. Quando a pessoa te observa sorrindo, mesmo sem você estar comunicando ou executando algo divertido, isso demonstra que apenas sua presença já é suficiente para despertar algo especial nela. Isso certamente é recíproco quando você também experimenta o mesmo. Indicador 3. O desejo de proximidade é permanente. Outro sinal bastante evidente de que duas pessoas se agradam é o anseio constante de estarem próximas. Mas, em silêncio, mesmo sem terem muito a realizar naquele momento, menos a presença do outro basta. Se vocês dois descobrem motivos ou até mesmo criam pretextos para se encontrar, para estar no mesmo local, isso revela muito mais que simples afinidade. É um impulso emocional, é o sentimento agindo antes da lógica. Se você sente vontade de estar próximo, de conversar, de compartilhar o tempo com aquela pessoa e ela demonstra o mesmo, é porque existe um elo invisível entre vocês. Esse sinal se intensifica quando mesmo nas menores situações a pessoa deseja estar ao seu lado, seja numa ida rápida ao supermercado, num evento que nem é tão interessante assim, ou até mesmo em situações desconfortáveis, a pessoa se importa com o local desde que você esteja presente. O mais belo, isso é recíproco. Quando o afeto é mútuo, a presença se torna um presente, e qualquer distância vira saudade. E, quando a saudade chega, vem acompanhada da vontade de estar junto novamente. Indicador 4. O diálogo nunca cessa. Quando duas pessoas realmente se apreciam, o diálogo entre elas flui de maneira espontânea. Não há esforço para iniciar assunto, menos a conversa simplesmente acontece, e de forma leve. Não importa se o tema é profundo ou trivial. O importante é que existe vontade de compartilhar, de ouvir, de estar ali. O tempo transcorre sem que vocês percebam. Já se viu conversando por horas com alguém
sem nem notar o relógio. Esse é um sinal de sintonia emocional. É quando as palavras criam um vínculo que vai muito além da amizade. O mais interessante é que essas conversas não precisam ser sempre sobre sentimentos. Podem ser sobre filmes, músicas, lembranças de infância, até teorias aleatórias. O ponto é, quando o outro te ouve com atenção, se interessa pelo que você fala e responde de forma empolgada, isso é afeto. Vocês dois estão conectados, o mundo lá fora fica em segundo plano. Esse tipo de comunicação só acontece quando existe uma verdadeira troca. Quando duas almas se encontram e se reconhecem no meio da multidão. Indicador 5 contatos inocentes mais significativos. O contato físico também é uma forma poderosa de dizer eu me agrado de você. Não estamos falando de gestos invasivos, mas de contatos leves, quase acidentais, mas que carregam um significado emocional imenso. É o contato no ombro enquanto riem de algo, é o contato na mão ao entregar algo, é aquele abraço que dura um segundo a mais. São os pequenos gestos de proximidade física que demonstram o quanto o outro se sente à vontade e o quanto quer manter essa proximidade. Observe se a pessoa costuma tocar em você de maneira carinhosa, mesmo sem perceber. É um sinal de afeto. Se você sente a vontade de fazer o mesmo, tá aí a confirmação da reciprocidade. O corpo tem uma memória emocional. Ele se sente atraído por aquilo que faz bem. Quando a troca de contatos não é planejada, eles simplesmente acontecem. Quanto mais naturais e frequentes forem esses momentos, maior a evidência de que o sentimento é mútuo. Indicador 6. Ciúmes disfarçados. Esse sinal é um clássico. E, mesmo que a pessoa negue com todas as forças, o ciúmes discreto entrega o jogo. Não estamos falando de ciúmes tóxico, controlador ou possessivo, mas daqueles ciúmes que surge como incômodo quando você fala de alguém que mostrou interesse por você, ou quando ela comenta sobre alguém, e mesmo sem querer, você sente aquele aperto. Esse tipo de ciúmes revela que há sentimento, porque só sentimos ciúmes do que importa pra gente. Só sentimos medo de perder o que valorizamos. Se você já percebeu a pessoa demonstrando incômodo, mudando o tom de voz, desviando o olhar ou ficando mais calada quando certos assuntos surgem, preste atenção. E se você também age assim, mesmo sem perceber, isso mostra que existe apego, existe afeto, existe interesse, mesmo que ainda não tenham se declarado. Os pequenos incômodos emocionais já estão gritando a verdade. Vocês dois se importam, um com o outro. Indicador 7. Apoio emocional verdadeiro. Uma das formas mais sinceras de demonstrar carinho e afeto é através do apoio. Quando alguém está ao seu lado nos momentos difíceis sem pedir nada em troca, é porque se importa. Quando isso é recíproco, ou seja, quando vocês dois fazem isso um pelo outro, é porque existe mais do que amizade ali. É um laço profundo, é cuidado, é presença emocional. Se a pessoa se preocupa com seu bem-estar, se ela percebe que você não está bem só pelo tom da sua voz ou pelo seu silêncio, isso é amor disfarçado de atenção. Da mesma forma, se você sente necessidade de estar presente quando ela está mal, de ajudar, de consolar, é porque existe sentimento. O verdadeiro afeto se mostra nos dias nublados, não nos ensolarados. Quando duas pessoas estão ali uma para outra, mesmo quando tudo desmorona, isso revela um vínculo raro, o tipo de conexão que não se cria com qualquer um. Indicador 8. Inveja boa de outros casais. Pode parecer estranho, mas quando pessoas se gostam e ainda não estão juntas, é comum que sintam uma inveja boa de casais felizes, menos aquela sensação de poderíamos ser nós. Mesmo que não seja dita em voz alta, o mais interessante é que isso se manifesta em pequenos comentários, em olhares trocados, quando veem um casal se abraçando, ou até mesmo em conversa sobre o que valorizam no relacionamento. Se você já se pegou imaginando como seria estar com essa pessoa, e se já percebeu ela te observando de uma maneira especial, enquanto contemplava um casal na rua, é porque a imaginação está sendo direcionada pelas emoções. Quando os dois pensam isso simultaneamente, mesmo que silenciosamente, o que existe ali é uma vontade mútua, ainda não expressa, mas extremamente real. Indicador 9. Projetos futuros com inclusão mútua. Quando duas pessoas se apreciam, elas começam a incluir uma a outra
nos seus projetos, mesmo que inconscientemente, seja numa viagem que desejam fazer, num evento no futuro, ou até numa ideia sobre o próximo ano. Quando a pessoa diz, imagina a gente indo para tal lugar, você ia adorar isso? Ou na próxima vez você vai comigo, isso mostra que ela te enxerga no futuro dela. E quando você faz o mesmo, bem, a mensagem está clara. Esse tipo de inclusão revela que, no fundo, vocês dois já estão conectados de uma forma mais profunda do que pensam. Já não são apenas conhecidos, colegas ou amigos. Vocês são dois caminhos que estão se aproximando. O mais belo é que muitas vezes esse sentimento cresce em silêncio, sem declarações, mas com atitudes que gritam. Incluir alguém no seu futuro é uma das declarações mais sinceras que existem. Indicador 10. Vocês sentem saudade mesmo sem razão. Por fim, o 10º sinal. E talvez o mais poderoso é a saudade. Mas não qualquer saudade é aquela que aparece mesmo quando vocês se viram recentemente. É quando você sente falta da voz, do jeito, da energia da pessoa. E quando percebe que ela também sente isso, aí está a prova definitiva. Saudade é o sentimento que revela que o outro faz falta, que marcou, que deixou o rastro, que já ocupa um espaço no seu emocional. Quando essa saudade é recíproca, quando a pessoa manda mensagem dizendo que pensou em você, que sentiu falta, que queria estar junto, então não há mais dúvidas. Vocês dois gostam um do outro, talvez ainda não tenham confessado, talvez o medo atrapalhe, talvez os momentos não tenham se alinhado. Mas o sentimento, esse já está presente. O mais bonito disso tudo é que quando dois corações se reconhecem, o universo dá um jeito de aproximar. E o que começa como amizade, sorriso ou simples saudade pode acabar se transformando no amor da sua vida.